Capítulo 891. Fadiga. 6 pessoas desapareceram. Ainda não havia vestígios. Parecia que o assassino, quem quer que fosse o assassino, não se importava se a pessoa estava sozinha ou em grupo. O sistema de responsabilidade mútua não estava funcionando. Todo mundo estava assustado. No dia seguinte, 7 pessoas desapareceram. 4 deles foram experientes despertados, alguns dos melhores soldados que Verne tinha. Os outros 3 eram cientistas. No mesmo dia, mais 2 mundanos sucumbiram ao feitiço. Um deles morreu e foi eliminado. O outro ainda estava lutando em algum lugar lá fora, no primeiro pesadelo. Talvez essa pessoa se tornasse um dorminhoco em breve. Um dia depois disso, 12 pessoas desapareceram. Nenhuma pista foi encontrada, e o medo continuou a se espalhar pelas instalações como uma praga. Ele ainda não havia se transformado em pânico, mas os moradores de Lu 49 estavam começando a ficar inquietos, presos na atmosfera sufocante de pavor, exaustão e dúvida. Sun-Yi realmente queria dormir. Então, chegou o dia em que o Ariadne poderia ter chegado. As pessoas ficaram um pouco empolgadas com a emoção, mas Sun-Yi não compartilhou seu entusiasmo. Ele esperava que o resgate chegasse até eles logo após mais uma semana. Muitas coisas podem acontecer em uma semana. Os Ariadne não chegaram, mas uma horda de criaturas de pesadelos apareceu, descendo das montanhas. Parecia que as coisas não estavam indo bem no norte, considerando que um enxame tão grande de abominações havia sido autorizado a se reunir e viajar livremente. O que o exército estava fazendo, isolados nos limites do mundo, eles não tinham como saber. A batalha foi longa e feroz, mas terminou em uma vitória decisiva. Os soldados cansados recuaram de volta para a fortaleza sem se preocupar em queimar os cadáveres. Eles estariam cobertos pela neve em breve, de qualquer maneira. Todo mundo sentiu o crescente cansaço. A pessoa mundana que estava percorrendo o primeiro pesadelo acordou como dorminhoco. No dia seguinte, esse dorminhoco desapareceu, junto com mais 14 pessoas. O Scavenger Gat lançou uma nova onda de abominações. Havia apenas um punhado deles, então Sun-Yi matou as criaturas do pesadelo antes que alguém tivesse tempo de chegar. No caminho de volta, ele notou que muitas das carcaças colocadas sob um véu fino de neve fresca pareciam estar faltando grandes pedaços de carne. Sun-Yi estava cansado demais para se importar. Eu deveria dormir. Não há nada que me impeça de dormir. De fato, é prejudicial permanecer acordado. Vou pensar melhor se descansar. Mas isso não era verdade. Apesar de sua exaustão, a mente de Sun-Yi parecia apenas mais aguda. Ele havia perdido um pouco de consciência situacional e velocidade de reação, mas agora era capaz de entrar em um estado de foco a lazer em algo em troca. Ele também estava extremamente calmo, quase como se não tivesse energia para se sentir ansioso ou agitado. Sua mente estava clara. Naquela noite, Sun-Yi estava de pé na parede sul da fortaleza, olhando para o ondulado Oceano Negro. As ondas frias farfalharam quando lavaram a extensão de pedra da praia, carregando pedaços de gelo. O vento uivava e a lua, cheia, brilhava no céu escuro, cercada por uma aurora escarlate etérea. O Ariadne estava em algum lugar lá fora, iluminado pela mesma lua. Depois de algum tempo, uma figura pesada subiu na parede e se aproximou dele. Donnie parecia tão cansado quanto o resto deles. No entanto, o homem gigante parecia estar se segurando comparativamente bem. Sun-Yi se virou e olhou para ele. Capitão. Eu tenho uma ideia. Posso compartilhar? Ele assentiu silenciosamente. Donnie hesitou por alguns momentos e depois disse, bem, é sobre os corpos. Até agora, exploramos todos os milímetros dessa instalação. Também pesquisamos extensivamente a planície costeira. Você provavelmente varreu tudo inúmeras vezes. E, no entanto, não encontramos nenhuma única gota de sangue. Parece que pesquisamos em todos os lugares, mas, na verdade, há um lugar onde não olhamos. Como os corpos não estão em nenhum outro lugar, eles tinham que estar naquele lugar. Na água. Essa é a única conclusão lógica. O grande homem se inclinou na borda da parede. As ondas negras continuaram a balançar, indiferentes às suas palavras. O oceano insondável permaneceu inalterado. Sun-Yi ficou em silêncio por um tempo e depois acenou com a cabeça. Sim. Esse é o meu pensamento também. Então, eu vou ficar de olho na praia. Em algum lugar da base, uma de suas sombras estava em sua patrulha habitual. Passando por um salão de pessoal,
Notou Luster, que estava sentado em um sofá com um olhar vítreo nos olhos. O jovem parecia estar prestes a cochilar. A sombra momentaneamente se tornou tangível e olhou para ele com reprovação, desdenhosa. Então, deu um tapa no rosto dele e desapareceu. Luster pulou de pé e olhou em volta em choque. O que? Quem? O que? Aí, dói. De volta à parede, um sorriso pálido apareceu no rosto de Sun-Ni. Dor. Esse protocolo de responsabilidade mútua. Vocês começam a segui-lo também. Faça pares e observe um ao outro. Dona assentiu, permaneceu por alguns momentos e depois saiu. Sun-Ni continuou olhando para o oceano. Isso não faz sentido. Mesmo que o assassino descarte os corpos jogando-os na água, alguém teria notado alguma coisa. Dezenas de pessoas já desapareceram. Tudo isso é muito estranho. Enquanto ele pensava, mais duas pessoas subiram o muro. Um deles era um soldado acordado e o outro era um cientista. Sun-Ni se virou e olhou para eles com um olhar confuso no rosto. Como ele estava perto da escada, os recém-chegados não tiveram escolha a não ser esbarrar nele. Sun-Ni permaneceu imóvel por alguns segundos e depois deu um passo para trás para dar lugar. O despertado e o cientista se aproximaram calmamente do lábio do muro, escalaram-no e pularam. Um deles pousou bem, mas o outro bateu nas pedras e caiu silenciosamente. Um som perturbador de ossos quebrados podia ser ouvido, carregado pelo vento. Sun-Ni esfregou o rosto e continuou a estudar o oceano. Os despertados caminharam em direção às ondas, enquanto o cientista rastejava. Por causa disso, a água gelada atingiu seus joelhos, depois sua cintura. Então, o peito dele. Finalmente, o despertado desapareceu sob a superfície preta ondulante e se afogou. Naquela época, o cientista havia se arrastado o suficiente para alcançar a beira da água. Sua figura desapareceu silenciosamente nas ondas frias também. Nada restou dos dois. De pé em cima da parede, Sun-Ni olhou calmamente para o oceano. Apóstrofo. Hein? O que eu estava pensando? Ah, sim. É estranho que ninguém tenha visto nada. Como os corpos são jogados no oceano sem que ninguém perceba. Ele não sabia. Talvez sua teoria estivesse errada, e o assassino não estivesse usando a água para esconder os cadáveres. A água certamente parecia convidativa. De repente, Sun-Ni sentiu uma estranha vontade de nadar. Um momento depois, ele estremeceu. Um mergulho? O que eu sou louco? Quem nada na água gelada, durante o inverno, na Antártica de todos os lugares? Balançando a cabeça, Sun-Ni continuou vigiando acima da praia. Ele ainda não tinha visto nada suspeito. Mas se permanecesse vigilante, certamente descobriria algo em breve. Capítulo 892, Futilidade. Sun-Ni permaneceu na parede sul por 2 dias, olhando silenciosamente para o oceano. Enquanto isso, 36 pessoas desapareceram. Alguns deles foram despertados e outros foram mundanos. Apesar das medidas de segurança se tornarem cada vez mais draconianas, Verne não conseguiu impedir os desaparecimentos. Foi tudo inútil. E profundamente, assustadoramente assustador. O mestre Severo veio falar com Sun-Ni em algum momento, mas ficou mais frustrado do que antes. A fortaleza resistiu a outro ataque de um enxame transitório de criaturas de pesadelos. Assim como o anterior, veio do norte. Desta vez, Sun-Ni não participou da batalha, optando por permanecer onde estava. Houve algumas baixas. Os soldados acordados ficaram exaustos depois de permanecerem acordados por mais de uma semana. Os adesivos estimulantes estavam gradualmente perdendo sua eficácia. Os soldados mundanos estavam melhor descansados, mas muito mais perturbados. Todos eram cautelosos com o feitiço do pesadelo. Os civis estavam exaustos e com medo. Eles não haviam sido treinados para suportar esse tipo de estresse, e a natureza aparentemente incognoscível dos desaparecimentos os empurrava à beira do pânico. Se não fosse o senso de ordem estabelecido e imposto pelos protocolos de Verne e a esperança da chegada próxima do Aridane, eles já teriam sido completamente desfeitos. O navio de resgate deveria chegar em 3 ou 4 dias. Sun-Ni olhou silenciosamente para a água, profundamente pensada. Ouvindo passos leves, ele olhou de lado e viu Beth, que tremia de frio quando ela se aproximou dele. Ei! Mestre sem sol. Ele franziu a testa. Ei! A jovem olhou para ele silenciosamente por um tempo e depois cerrou os dentes. O que você está fazendo? Você está preso nesta parede há dias.
Você até ignorou o último ataque. Sun-Yi inclinou a cabeça um pouco. Quando ele respondeu, sua voz soou um pouco estranha. Estou investigando. Beto olhou para ele com descrença. Você não está fazendo nada e espera que eu acredite que tudo faz parte da investigação? Por favor. Você e Verne acabaram sendo completamente inúteis. Tantas pessoas se foram, e vocês dois falharam em produzir uma pequena pista. Naquele momento, outra pessoa apareceu na parede. Era uma mulher madura de jaleco branco, com uma expressão tranquila no rosto. Os dois se mudaram para deixá-la passar, sem prestar atenção, enquanto a mulher silenciosamente subia pelos lábios e pulava. A escuridão ondulante do oceano refletia em seus olhos. Sun-Yi franziu a testa levemente ao som de um corpo batendo nas pedras lá embaixo e balançou a cabeça, esquecendo-o instantaneamente. Acredite no que você quer. Beto olhou para ele um pouco, depois suspirou e se virou. Desculpa. Não importa, de qualquer maneira. Só precisamos perseverar por mais alguns dias, até a ajuda chegar. Mas você prometeu proteger o professor. E, no entanto, você o deixou sozinho para sentar nesta parede. Isso é inaceitável. Deuses, como ela pode ser dedicada? Professor que? Essa garota não pode pensar em si mesma pela primeira vez? Ela também está em perigo. Ele revirou os olhos. Quem disse que eu deixei em paz? Bet. Eu tenho assistido o professor Bell e você 24 horas por dia, todos os dias, desde que toda essa bagunça começou. Ela piscou. O que? Sun-Yi zombou. Minha primeira especialidade é explorar. Onde quer que minhas sombras vão, meu olhar segue. Um deles estava de olho no professor. Então, como você acha que eu consegui chegar ao cofre tão rápido quando você foi atacado? Beto olhou para ele um pouco. Então, de repente, suas bochechas ficaram vermelhas. T 24 horas por dia. Que tipo de arrepio? Sun-Yi palmava o rosto. Deuses. Supera a si mesmo. Você acha que eu tenho tempo para espionar garotas mundanas enquanto toda essa porcaria está acontecendo? O ponto é que o professor Obel está o mais seguro possível. Nesse ponto, outra pessoa subiu ao topo do muro e pulou para baixo. Nenhum deles os poupou um único olhar, embora Sun-Yi parecesse tremer um pouco. Beta abriu a boca para dizer alguma coisa e depois a fechou novamente. Após uma longa pausa, ela finalmente forçou algumas palavras. Bem. Tudo bem. Acho que vou. Então. Sun-Yi sentiu. Bem. Então, de repente, ele chamou ela. Espere. Você conhece meus soldados? Há um grandalhão chamado Dorn. Você pode pedir para ele vir aqui? Betty franziu a testa, depois acenou com a cabeça e se afastou às pressas, esperando fugir do frio o mais rápido possível. Sun-Yi suspirou. Logo, Dorn chegou. Depois de entender o que o seu capitão precisava, ele desapareceu e voltou algum tempo depois carregando equipamento de gravação. Essas câmeras eram um pouco antigas, mas foi exatamente isso que as tornou mais confiáveis do que as mais modernas. Juntos, eles instalaram as câmeras na parede e olharam para a tela do terminal ao qual o equipamento de gravação estava conectado. Mais um dia se passou. 20 pessoas desapareceram. Sua passagem foi facilmente gravada pelas câmeras, mas enquanto Sun-Yi e Dorn estudavam as gravações, eles não pareciam notar nada de estranho nisso. Um dos soldados despertados de Verne desmaiou, ou talvez simplesmente tenha adormecido enquanto estava em seu posto. Embora as chances de sua âncora quebrar não fossem altas, foi exatamente o que aconteceu. O soldado não voltou do reino dos sonhos depois de 8 horas, ou mesmo 16. Algum tempo depois, seu corpo passou por uma mudança quase imperceptível, mas assustadora. Ele se tornou Hollow. Seu corpo foi colocado em uma sala fechada no centro médico. Vários membros da equipe civil entraram em uma luta violenta, mas foram arrastados para longe de cada um pelas sentinelas, isoladas e injetadas com sedativos. Uma criatura de pesadelo perdida vagou perto da fortaleza e foi despedaçada por uma chuva de balas. O barulho estrondoso de torres de tiro fez todo mundo dentro da instalação estremecer. Outro dia se passou. 22 pessoas desapareceram. A lua se foi, mas Sun-Yi e Dorn ainda estavam na parede supervisionando o oceano. De pé ali, Sun-Yi olhou para as ondas escuras, depois para a tela mostrando o feed das câmeras. Depois para a água fria e preta. Finalmente,
Ele coçou a parte de trás da cabeça, puxou o dispositivo de armazenamento de memória do terminal e virou-se para Dorn. Nós terminamos aqui. Vamos lá. Não estou esperando por uma resposta. Ele se virou e seguiu na direção do centro de segurança. Enquanto Sun-Yi caminhava pelo assentamento, muitas pessoas olhavam para ele. Alguns deles pareciam assustados, outros pareciam zangados. Alguns eram simplesmente entorpecidos. Todo mundo estava exausto. Chegando ao centro de segurança, Sun-Yi encontrou Verne e o professor Obel sentados em silêncio com expressões sombrias e cansadas no rosto. O velho parecia ainda mais frágil e antigo do que o habitual. Sun-Yi colocou o armazenamento de memória em cima da mesa na frente deles. Verne olhou para ele por um momento, então olhou para cima. Por que você está aqui? Sun-Yi sentou-se e esfregou as mãos para aquecê-las. Um sorriso ameaçador apareceu em seus lábios. Minha investigação está completa. Eu sei porque as pessoas estão desaparecendo. Capítulo 893, Espaço Negativo. Verne e o professor Obel estavam subitamente muito focados em suas palavras. Até Dorn, que passara os últimos 2 dias na parede com Sun-Yi, parecia se livrar do cansaço e prestou muita atenção ao que seu capitão tinha a dizer. Sun-Yi fechou os olhos por um momento. Quando a primeira vítima desapareceu, eu disse que havia apenas 3 possibilidades, que ele havia abandonado, que havia sido morto por outro humano, e que uma criatura do pesadelo havia se infiltrado na instalação. Bem, eu estava errado. Nenhuma dessas teorias estava correta. O terceiro era o mais próximo da verdade, no entanto. Ele suspirou. Há realmente uma criatura do pesadelo. Só que não está dentro da fortaleza. Verne franziu a testa, olhando para ele com intensidade escura. O que você quer dizer? Sun-Yi permaneceu um pouco antes de responder. A resposta é quase óbvia quando você considera 2 coisas e a junta. Primeiro, os corpos. As pessoas não desaparecem sem deixar rastro e, no entanto, não encontramos nada, nem no Lu 49, nem na planície costeira além do muro. Então, a resposta mais óbvia é que os corpos estão sendo levados para um lugar onde não podemos encontrá-los. Na água. Afinal, existe um oceano inteiro lá fora. Verne queria dizer alguma coisa, mas permaneceu em silêncio no final, esperando Sun-Yi continuar. Sun-Yi sentiu. A segunda coisa é a chamada. Sua força teve uma mudança qualitativa no dia em que lutamos contra os catadores. Uma mudança muito drástica, na verdade, para ser produzida por um único portal. Especialmente um tão inexpressivo quanto isso. Lembro-me de estar convencido de que havia pelo menos 2 antes de explorar a planície e encontrar apenas um. Eu até disse que tivemos sorte. Ele olhou para eles por um momento e depois balançou a cabeça. No entanto, não tivemos sorte. E havia, de fato, outro portão. Mais poderoso que o portão do tesouro que limpamos. Nós simplesmente não encontramos. O professor Obel não parecia seguir seu raciocínio. Isso era de se esperar, considerando que o velho não experimentou o chamado. Verne, no entanto. Finalmente, uma pitada de entendimento apareceu em seu rosto. Um segundo portão. Água. Você acha que existe outro portão? Isso abriu debaixo d'água. Sun-Yi sentiu. Estou mais ou menos convencido de que existe. E é por isso que as pessoas estão desaparecendo. Verne balançou a cabeça. Isso não explica tudo. Sim, tiramos muitos soldados das paredes para aumentar as patrulhas internas, mas o oceano ainda está sendo vigiado. Nada seria capaz de rastejar por baixo das ondas, pegar pessoas dentro da instalação e arrastá-las de volta para a água despercebidas. Sun-Yi sorriu sombriamente. Eu estava prestes a chegar a isso. Ele esfregou os olhos cansadamente. Certo. Estamos todos sob um azar mental. Por isso ninguém notou nada. O professor Obel, Verne e Dorn olharam para ele com confusão. Finalmente, o velho perguntou, Mestre Sun-Les. Você talvez tenha uma evidência para fundamentar sua teoria? Sun-Yi simplesmente balançou a cabeça. Não. Mas esse é exatamente o ponto. É a ausência de evidência que prova a minha teoria. Não importa o quão ilusória, desonesta e poderosa seja uma criatura de pesadelo, já deveríamos ter encontrado algum tipo de pista. Embora o equipamento de segurança da instalação mal funcione por causa da interferência, as câmeras teriam capturado algo.
Os protocolos rigorosos e o sistema de responsabilidade mútua que Verne havia implementado teriam produzido algum resultado. Minhas sombras teriam encontrado alguns traços. Mas nada disso aconteceu. O que é impossível. Há um grande espaço negativo no local onde todos os resultados deveriam estar. No entanto, podemos inferir certas coisas desse espaço negativo em si. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. O que estou tentando dizer é que existem, de fato, traços. Ficamos incapazes de compreendê-los. Algo assim. Algo assim já tinha acontecido comigo uma vez. Naquela época, passei um mês inteiro sendo hipnotizado por uma insidiosa criatura do pesadelo. No entanto, eu estava totalmente alheio à sua influência, simplesmente pelo fato de que a primeira coisa que o hexágono fez foi tirar minha capacidade de tomar consciência de sua existência. Estou convencido de que algo assim está acontecendo com todos nós agora também. Sun-Yi olhou para Verne e o professor Obel sombriamente. Existe um portão poderoso abaixo da superfície da água, em algum lugar nas proximidades desta instalação. O portão trouxe uma terrível criatura do pesadelo para o mundo em vigília, e essa criatura está usando a manipulação da mente para atrair as pessoas para sua boca e tornar outras pessoas incapazes de detê-la. Um silêncio desconfortável se estabeleceu no centro de segurança. O professor Obel parecia resignado, mas Verne, pelo contrário, foi subitamente energizado. Se isso é verdade, então nós apenas temos que matar essa abominação. Então, tudo será resolvido. Havia esperança e determinação em seus olhos. Para um guerreiro, ter um inimigo claro para lutar era um território familiar. Com um suspiro, Sun-Yi balançou a cabeça. Não. Não seremos capazes de matar a criatura do pesadelo. Verne fez uma careta. O que? Por quê? Sun-Yi apontou para o aço sombrio da cadeia indecente, que ele usava desde que as pessoas começaram a desaparecer. Porque esta é uma armadura transcendente do terceiro nível. Um de seus encantamentos oferece ao usuário um alto grau de proteção contra ataques mentais. E, no entanto, não fui poupado dos efeitos do azar mental. Você sabe o que isso significa? O rosto de Verne subitamente ficou escuro. Que o ataque da criatura do pesadelo é mais poderoso que as defesas da sua armadura. Sun-Yi sentiu. De fato. O que tornaria a classificação corrompida, pelo menos. Minha aposta seria que é um terror corrompido. Nenhum de nós é o seu par, especialmente não na água. Não podemos matá-lo. Naquele momento, o professor Obel finalmente falou, então. O que devemos fazer? Sun-Yi permaneceu em silêncio por um tempo, olhando para o dispositivo de armazenamento de memória que estava sobre a mesa na frente dele. Finalmente, ele mudou um pouco e disse, primeiro, nós quebramos a mente hexagonal. Capítulo 894, Ondas Frias. O plano de Sun-Yi era bastante simples. Como a proteção mental concedida pela cadeia desatenta não era suficiente para romper o azar mental do horror desconhecido, ele só precisava obter melhores defesas. Claro, ele poderia ter convocado Saint, que estava completamente imune a esse tipo de ataque. Se ele não tivesse escolha a não ser combater a abominação, que Sun-Yi suspeitava ser um terror corrupto, ele faria exatamente isso. Mas neste momento, ele estava simplesmente tentando entender o que exatamente estava acontecendo como. Considerando que Saint não seria capaz de comunicar o que viu, ele teve que tentar romper o feitiço primeiro. Vários minutos depois, Verne convocou os oficiais de sua força desperta, e depois os mandou embora com uma tarefa simples, obter todas as memórias que pudessem oferecer pelo menos alguma forma de proteção contra ataques mentais a Sun-Yi. Considerando que ainda havia cerca de 90 soldados acordados nas instalações, pelo menos alguns deles tinham que ter algo assim em seu arsenal. Logo, Sun-Yi se viu na posse de várias memórias emprestadas. Ele estava usando a cadeia indecente, que era a sua melhor ferramenta para resolver essa situação. Havia um novo charme pendurado em volta do pescoço, uma capa estranhamente mercurial nas costas e uma adaga de pederneira com uma alça feita de osso desgastado na mão. A adaga veio do próprio Verne, por isso era especialmente poderosa. Havia muitas pessoas no centro de segurança agora, incluindo Verne, professor Obel e Bet, todos os 6 de seus soldados, e vários oficiais despertos privados de sono. Sun-Yi estava sentado na frente de uma tela, segurando o dispositivo de armazenamento de memória.
Respirando fundo, ele envolveu todas as 4 sombras ao redor da cadeia desagradável e sentiu seu aço sombrio se tornar mais forte, mais durável e mais poderoso. Em seguida, ele inseriu o dispositivo de memória no soquete do terminal e acessou as gravações armazenadas nele. Todos assistiram ao vídeo do oceano ondulado com um senso mórbido de curiosidade. No entanto, nenhuma das pessoas presentes no centro de segurança notou algo de especial na gravação. Depois de um tempo, Betty disse em tom provisório: "Eu não vejo nada." No entanto, quando ela olhou para Sun-Yi, havia uma expressão sombria em seu rosto pálido e cansado. Porque, ao contrário de todos os outros, Sun-Yi estava vendo coisas que ele não conseguia perceber antes. Para ele, a gravação mostrou uma realidade imensamente macabra. As coisas que ele viu na tela o deixaram perturbado, abalado e consternado. Danação. À medida que a gravação prosseguia, repetindo a paisagem instável da praia sem luz dos últimos 2 dias em alta velocidade, Sun-Yi diminuiu a velocidade várias vezes, aparentemente sem motivo aparente. Toda vez, sua expressão se tornava cada vez mais feia. Ele sabia, é claro, esperar algo assim. No entanto, observar-se despreocupadamente, abrir caminho para as vítimas hipnotizadas, apenas para esquecer sua existência um momento depois, foi profundamente perturbador. Sun-Yi testemunhou dezenas de pessoas sendo engolidas pelas ondas frias e, no entanto, foi a primeira vez que sua consciência conseguiu tomar consciência desse fato. Assim, o azar foi quebrado e, de repente, todas as memórias que haviam sido suprimidas antes inundaram sua mente. Sun-Yi estremeceu. Deuses! Percebendo sua forte reação, Verne se inclinou para a frente. O que é isso? O que você vê? Que tipo de criatura do pesadelo é essa? Como ele captura pessoas de dentro da instalação? Sun-Yi permaneceu por um momento e parou a reprodução com uma mão trêmula. Ele olhou para ele em confusão e deu um punho, fazendo com que os tremores parassem. Finalmente, ele soltou um suspiro pesado. Eu estava certo, principalmente. De fato, há um azar mental que afeta a todos nesta fortaleza. Isso nos torna indiferentes e inconscientes das vítimas e dos traços deixados para trás por elas. Contudo, eu não vi a própria criatura. Nunca apareceu. As vítimas acabaram de entrar no oceano e desapareceram. Alguns bem na frente dos nossos olhos. Parece que o bastardo está de alguma forma controlando-os para chegar a ele, e nós somos cegos para a morte deles. Verne cerrou os dentes. Tem que haver uma maneira de impedir isso. Sun-Yi hesitou por um longo tempo. Na minha experiência, a única maneira de lidar com uma criatura como essa é fugir dela. Enquanto podemos. O outro mestre balançou a cabeça com uma expressão ressentida. Esse ressentimento não era voltado para Sun-Yi, no entanto. Era voltado para o terrível ser que se escondia sob as ondas, a cadeia dos pesadelos, e o triste estado do mundo em geral. Deixar o Lu 49 agora não seria diferente do suicídio. Não conseguiremos atravessar centenas de quilômetros de terreno acidentado vivo, não com hordas de criaturas de pesadelos que rondam esta região do centro antártico aparentemente sem oposição, sem nenhuma inteligência sobre o estado do território e isolado do comando do exército. Seus olhos ficaram frios. Temos que ficar aqui e esperar a chegada dos Ariadne. Deve estar aqui em 2 dias. Ou se não, em breve. Podemos sobreviver a essa abominação por 2 dias. Sun-Yi olhou para ele por um tempo, pensando. Embora permanecer tão perto de um potencial terror corrupto o tenha deixado extremamente desconfortável, ele teve que admitir que o que Verne havia dito era razoável. Os Ariadne, de fato, foram sua melhor chance. Ele suspirou. Então, o que você propõe que façamos enquanto isso? Apenas deixe o bastardo continuar devorando humanos? Verne cruzou os braços e franziu a testa. Não. Agora que sabemos o que está acontecendo, podemos impedir que mais pessoas desapareçam. Sun-Yi levantou a sobrancelha. E como você propõe que façamos isso? O outro mestre olhou para ele, profundamente em pensamento. Depois de alguns momentos, ele disse calmamente: bem, alguém só precisa impedir que as vítimas pulem no oceano. Direita. Um sorriso apareceu no rosto de Sun-Yi. De alguma forma, ele já sabia quem iria conseguir esse emprego. Capítulo 895. Apanhador à noite. Sun-Yi foi o único que poderia impedir que mais pessoas entrassem silenciosamente no Oceano Frio.
Mesmo que ele devolvesse as memórias emprestadas e desse a cadeia inimiga a outra pessoa não seria capaz de apreciar o aumento das 4 sombras. Portanto, o azar da mente permaneceria ininterrupto. Se havia uma coisa boa sobre a situação, foi que depois que Sun-Yi se livrou do azar, ele não precisava mais manter suas defesas mentais em um nível tão alto. Era como se ele estivesse agora inoculado contra a influência da criatura desconhecida. Pelo menos por enquanto. Ele devolveu o charme, a capa mercurial e a daga de pederneira aos seus donos. Uma sombra continuou a seguir o professor Obel, enquanto as outras 3 permaneceram envolvidas na cadeia, desagradável, por precaução. Depois disso, todos começaram a trabalhar. Embora Sun-Yi fosse a única pessoa que pudesse perceber os hipnotizados, isso não significava que mais ninguém poderia ajudar a impedir que mais pessoas desaparecessem. Agora que Verne sabia exatamente com o que eles estavam lidando, ele poderia ajustar os protocolos de segurança da fortaleza para dificultar a captura de vítimas pelo inimigo. Os soldados receberam novas instruções, enquanto todo o pessoal não essencial estava confinado em seus aposentos. Se não pudessem sair, provavelmente não conseguiriam alcançar a água. Ensolarado, enquanto isso, caminhando para a praia escura, ele suspirou, depois colocou uma intrincada cadeira de madeira na beira das ondas agitadas e sentou-se de costas para o oceano. De frente para a parede da fortaleza. Sun-Yi estremeceu ao vento frio por alguns momentos, inclinou-se para trás e cruzou as pernas com lazer. Está um pouco frio. O mundo estava escuro, e os únicos sons ao seu redor eram o uivo do vento e o murmúrio incessante das ondas. Sentado de costas para o oceano não era agradável, especialmente com um terror corrupto escondido em algum lugar sob sua superfície sem luz. A única coisa que fez Sun-Yi se sentir melhor foi a silhueta imóvel de Saint, que estava escondida na sombra da parede com o arco-íris de Morgan nas mãos. Mesmo assim, Sun-Yi tinha muito com que se preocupar. Ele seria realmente capaz de impedir que as pessoas chegassem à água. Eles resistiriam ou se permitiriam ser trazidos de volta para dentro de ele 049. Mais importante ainda, o que o terror faria se sua fonte de sustento fosse subitamente cortada. De alguma forma, Sun-Yi duvidava que a criatura fosse apenas deixá-los em paz. Ele só tinha que esperar que o navio de resgate chegasse antes da eventual retaliação e os levasse embora antes que a criatura pudesse lançar seu feitiço na tripulação também. Com um suspiro, Sun-Yi soltou suas sombras e as enviou para frente. As sombras escalaram a parede e se separaram, assumindo posições de observação em 3 pontos diferentes. Então, tudo o que ele podia fazer era esperar e ouvir o farfalhar das ondas atrás dele. 1 minuto se passou, depois outro. Então, mais alguns. Sun-Yi abriu uma garrafa térmica que lhe trouxera e serviu uma xícara de café perfumado. Bebendo no frio intenso, ele continuou esperando e fingindo que o oceano não lhe dizia respeito. Depois de cerca de 1 hora, uma figura humana finalmente apareceu na parede. Sun-Yi deu um tapa na cara para afugentar a sonolência, depois abaixou a garrafa térmica e se levantou. Um passo pelas sombras o levou à pessoa hipnotizada. O homem. Ele conhecia aquele homem. Era um dos oficiais despertados encarregados da guarnição local. Esse soldado costumava ser alegre e enérgico, mesmo depois de ficar acordado por quase 2 semanas. Mas agora, havia uma expressão vazia em branco em seu rosto, e nenhuma luz em seus olhos vazios. Ensolarado estava entre a caminhada lenta desperto e o lábio da parede. Desta vez, ele não se afastou para abrir caminho. Em vez disso, ele hesitou por um momento. Depois colocou a mão no ombro do soldado, parando-o. O homem deu mais alguns passos desajeitados, sem perceber que estava andando no lugar. Então, ele parou de se mover e lentamente virou a cabeça, olhando para Sun-Yi com olhos calmos e vidrados. Droga! Isso é assustador. Sun-Yi abriu a boca para dizer alguma coisa, mas naquele momento, um forte golpe o fez voar de volta. Batendo na muralha, ele rompeu e caiu da parede, aterrissando nas rochas bem abaixo em uma pilha indigna. Arg! Que diabos! A greve foi muito mais forte do que qualquer coisa que um mero despertado deveria ter sido capaz de realizar. Mesmo sem aumentar seu corpo com as sombras, Sun-Yi era um mestre. Ele também tinha 4 núcleos e um mar de essência à sua disposição. Porque o oficial hipnotizado era tão forte. Amaldiçoando, ele lentamente se levantou do chão. Ao mesmo tempo, o desperto pousou nas rochas a alguns passos dele,
Balançou um pouco e continuou marchando em direção às ondas escuras. Como Sun-Yi não estava mais bloqueando seu caminho, o soldado não prestou mais atenção a ele. Não tão rápido, seu idiota. Criando uma longa corrente das sombras, Sun-Yi fez um laço e jogou-a para frente, enfeitando o homem hipnotizado. Levando em consideração a força inesperada que o soldado havia mostrado, ele adicionou outra corrente para uma boa medida e sorriu fracamente. Assim como os bons velhos tempos. A lembrança de jogar um laço de corrente no rei da montanha ainda estava vívida e fresca em sua mente. Certificando-se de que o oficial de verniz estava imobilizado, Sun-Yi o arrastou de volta e depois escalou a parede. Alguns minutos depois, pouco sem fôlego, chegou ao antigo observatório e entrou. Lá, as primeiras unidades de contenção já haviam sido construídas e uma equipe de trabalho estava criando apressadamente mais. Eles olharam para Sun-Yi com confusão, mas rapidamente perderam o interesse, distraídos pelo azar da mente. Ignorando os trabalhadores, Sun-Yi caminhou até a unidade mais próxima, jogou o oficial hipnotizado dentro e trancou a porta. Mesmo para um despertado, escapar de uma prisão como essa não era possível. Um momento depois, vários ataques furiosos pousaram nas paredes da célula de contenção por dentro, fazendo-a estremecer. No entanto, no final, a construção robusta foi realizada. Percebendo que ele não seria capaz de se libertar, o soldado hipnotizado caminhou até a esquina mais próxima do oceano, pressionado contra ele e congelou. Ele apenas ficou lá, imóvel como uma estátua, sem fazer nada. Ensolarado expirou lentamente. Bem, isso não é ruim. Ele tinha medo de que os hipnotizados batessem a cabeça contra as paredes de suas gaiolas, tentando alcançar o oceano, mesmo que não fosse possível. Mestre Sensou? Quando você chegou aqui? Agora que ele não estava segurando o soldado, os trabalhadores finalmente notaram sua presença. Eles olharam para Sun-Yi com olhos surpresos. Ele piscou algumas vezes. Então sorriu. Continue. Estou apenas passando. Naquele momento, suas sombras notaram outro humano subindo na parede. Sun-Yi suspirou. Permaneceu por um momento e depois passou pelas sombras mais uma vez.